Bom, agora nós vamos falar sobre o gradiente binário, né, que é um gradiente bastante simples, né? Nós vamos primeiro, né, falar um pouquinho sobre uma diferença entre as estruturas estáticas e as dinâmicas. Tá? A maioria das pessoas, tá, que vence o mercado, por incrível que pareça, pessoa física, tá, venceu com estrutura dinâmica. A dinâmica ela tem um índice vamos dizer, de sucesso muito maior do que as estáticas. Só que ela tem algumas características, né, dos que vencem com as estruturas dinâmicas. Tá? E uma das características é o seguinte, é conseguir olhar para aquela estrutura como somente numericamente ela. Ela é uma estrutura só. É aquele cara que ele não tem amor à operação. Ele não acredita que aquela operação vai ser para sempre. Por que as estruturas dinâmicas são melhores nesse caso? Eu já vi muitos casos assim. O cara monta duas operações, né? Uma que é meio que contrária à outra em termos de comportamento final. Mas no meio do caminho, uma delas dá muito certo e a outra dá um pouquinho errado. Aí o que o cara faz? Ele pega e zera as duas. Ele chamou um trade. Agora, tem aquele trade que ele tem uma operação que deu certo, ele quer zerar o que deu certo e não quer zerar aquilo que deu errado, que seria o head dele. Pois é, aí você gera um seguinte comportamento, você carrega a operação ruim e zera a boa. Isso é um negócio muito complicado, porque aí você tem uma descompensação de risco. Você tinha uma situação inicial em que você tinha um risco, tá? Você tomou o risco dual nas duas pontas e agora que deu certo, você não quer sair daquela que deu errado. Tá? Não é que deu errado, ela era parte de uma operação. Não tem um porquê você segurou a operação que está dando errado. Tá? É uma parte de uma operação. Então, nas estruturas dinâmicas não pode ter dó. Eu até lembro uma vez, né, que eu tinha lá uma operação, que eu tinha feito o quê? Duas operações. Uma delas eu estava vendido e outra estava comprada. Mas basicamente assim, só para resumir, tá? A operação que eu estava comprando tinha dado um mega lucro. A que eu estava vendido tinha dado um pouquinho de prejuízo. Mesmo tendo praticamente certeza absoluta que aquela operação que estava dando errado logo ia melhorar, eu peguei e zerei a posição. Por quê? Porque eu estava num momento que só estava com estrutura dinâmica. Tá? A estrutura dinâmica, você entra, sai rapidamente. Deu certo, você cai fora. Deu errado, você estopa, tá? Só que ela tem uma desvantagem, a operação dinâmica. Ela exige, tá certo? Uma disciplina muito grande. Ele precisa ter mais disciplina, né? Mais disciplina. Você precisa de mais disciplina, de mais estudo, tá? E de mais refino. Então ela tem essa característica, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre refinando. Tá? A estática, tá? Ela tem uma vantagem, tá? Que ela é mais tranquila. Tá? Outra vantagem é mais lenta, geralmente ela é mais lenta. Ela é mais lenta e menos tensa. Tá? Mas a estática, não quer dizer que é estática porque você pega assim, você monta e não precisa fazer mais nada. Não é isso. É que o ajuste dela está sempre em cima de uma mesma posição, de uma mesma estrutura básica. Então, por exemplo, eu faço venda coberta e em cima da venda coberta eu vou fazendo head, contra head, o escambau. Tá? Nesse ponto, às vezes, né, realmente difícil quando você pensa no caso, por exemplo, né, do holder. Que faz o holder e fala assim, poxa, eu gostaria de fazer head nessa posição. Olha, eu acho que se você pensa em fazer head em uma posição holder, é melhor você vender a posição. Porque já não está te dando conforto. Bom, eu vou dar um exemplo de coisa que sempre me deu conforto. Tá? Vou lá, né, já fiz isso, tá? Compro um terreno e tem umas casinhas para alugar lá. Aquilo lá me dá tanto conforto que eu não tenho vontade de zerar aquilo lá. Eu tenho vontade de zerar aquilo lá. Tanto que mesmo por muito tempo, com a taxa de juros nas alturas, eu mantive os terrenos que eu tinha. Vendi recentemente porque ganhou liquidez, atingiu a valorização que eu queria, mas de um modo geral eu não teria aquela posição por mais 10 anos, tranquilamente. Mesmo que ele perdesse para o TI, para mim não interessa. Por quê? Porque é um ativo real que eu me sinto confortável. Então, se ele se sente confortável, é importante.
Agora, se você está posando uma posição, até lembro recentemente, né, falando agora é julho de 2023, recentemente aquela Arezzo tinha batido as máximas históricas dela. E muita gente correndo atrás de hedge. Só que a Arezzo é um ativo que não tinha put. E quando tinha, nem market maker tinha. Então, se você tinha uma put que você tinha que pagar uma vol de 25, 28, 30%, que seria o normal para a Arezzo, pelo seu comportamento e tal, você só conseguia comprar com 70%, 80% de vol. Ou seja, se você proteger a sua ação durante um mês, você gastava até 8% do patrimônio. Pô, não é melhor já vender o ativo? Então veja, que quando você tem uma posição que você tem uma intenção estática, né? Quer dizer, você quer fazer o hedge, você não quer se desfazer do ativo, né? É muito complicado, tá? Principalmente para quem é holder. Mas para operações estruturadas, dependendo, né? As operações estáticas podem ser o quê? Muito interessantes. Tá? Não existe vamos dizer, uma linha divisória, né? Por exemplo, quando você fala assim, uma broken wings, ela é uma operação estática ou uma operação dinâmica? Então, aí já fica difícil, porque ela é as duas também. Ela pode ser as duas, você não vai fazer sempre a broken wings, tá? Mas ele pode ser uma parte de uma outra estrutura. Agora, tem estrutura que passa a ser estática porque deu errado. Como, por exemplo, estou vendendo uma put lá do sei lá, né, da Vale lá do 80 ou do 85. Ele virou uma posição estática. Porque provavelmente você não vai zerar, você só vai zerar quando o mercado subisse, quando vai mais baixo. Então, nesse ponto, você vai ter que utilizar ferramentas, né, que possam o quê? Ter um tratamento estático naquele momento. Tá? Mas quando a gente fala de estática e dinâmica, é mais ou menos assim. A estrutura dinâmica é aquela que todo mês você vai escolher a operação que vai fazer. Você vai escolher a operação que vai fazer. Então, eu vou te dar um exemplo, né, de uma operação que era bastante dinâmica, tá certo? Então, eu vou pegar porque as estáticas são o que nós estudamos hoje, tá? Mas as dinâmicas, tá? Uma operação dinâmica. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tinha uma operação dinâmica na Telemar. Então, só que assim, gente, olha. Eu vou começar a bloquear quem começar a fazer pergunta tipo, dá para reproduzir isso no outro ativo? Óbvio que não dá. E se desse, já tinha ensinado. Eu posso, mas eu quero saber mais, cara. Vai estudar história. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando eu for estudar a minha biografia, eu explico exatamente, eu posso até dar os motivos, mas não adianta estudar história. Tá certo? Se você quer estudar história, tá? Tem várias faculdades de história, gente. Tem na USP, tem no Unicamp, tem um monte de escolas, né? Não precisa nem só história, não precisa sociologia. Pô, eles têm várias faculdades no Brasil. Eu não sei nem o número, mas deve ter mais de 200, 500 faculdades que você pode estudar história, tá certo? Então, o que nós estamos aqui pegando um exemplo, tá certo? Um exemplo pedagógico, tá? E vamos tentar reproduzir, ver como é que é a dinâmica. É a mesma dinâmica? Óbvio que não é. Nunca é a mesma dinâmica. Eu vou te dar um exemplo de quem quebrou com Vale. A Vale era Vale 5 antes. O comportamento da opção da Vale 5 era de um jeito. Ele tinha uma distorção de vol entre o segundo e o terceiro mês absurdo, de até 15 pontos. Então era aquela coisa de qualquer porcaria séria. Você vendeu curta, comprou o financeiro na longa, era uma questão de tempo. Passava 10, 12 dias, pronto. Era um lote de dinheiro que vinha. Então não dá para fazer de novo, porque se desse eu tinha explicado. O que acontece é o seguinte, a maioria dos traders nunca serão traders. Serão bons historiadores. A maioria será bom historiador. Trader, não. Tá? A maioria não vai ser trader, nunca vai ser. Por quê? Porque está preso na história. Aqui eu estou dando um exemplo de como que uma operação dinâmica deu muito certo. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o contexto. Tá? E a Telemar 4, tá? Ele era um ativo que ele foi chamado, né, o quê? A Baby Tele, né, quer dizer, era a Telebrás e as Baby Teles. Tá? E aí o que acontece, né, na Telemar em si? Ela tinha, né, uma resistência muito forte no 3720. Sabe aqui, cargas dadas no 3720 não passavam. Então o que a gente fazia? Via que num mês, tá, olhando só, nunca passava o quê? Nunca saía mais de R$3 para cima, fechamento mês após mês.
Pegava o fechamento de um mês, pegava de outro mês, tá? Também tinha uma outra questão aí, tá? Ela era o único ativo que tinha liquidez nos meses ímpares. Porque até então você só tinha o quê? Você só tinha o lançamento das opções nos meses pares. Então era B, D, F, tá? E justamente lá em 2002 teve uma mudança, né? Em outubro de 2002. Então era um momento muito específico, tá certo? Então é um momento histórico que aquilo não vai ser visto. Então todas as operações, todos os fatores que jogavam, tinha uma vol na faixa de 35% a vol, o que também ajudava bastante, tá? É só você ver quais são os papéis hoje que têm 35% de vol. Pouquíssimos. Pouquíssimos, tá? Porque todos têm uma vol consideravelmente baixa hoje. A Petro até tem, né, tá nessa faixa, mas a maioria tem uma vol baixa hoje, tá? Porque o mundo mudou, né? O mundo mudou bastante. Então o que acontecia, tá? Então ele sabia que então tinha algumas premissas que não se cumpriam, quer dizer, né, variação máxima, tá? No mês, tá? De R$3 por um mês. Ou seja, se não vai só R$3 no mês, você também não contar com isso daí, tá certo, né? Tá? É a única, né, que tinha o quê? Que tinha liquidez, tá? Era a única que tinha liquidez nas séries ímpares, tá? Era a única, né, liquidez, tá? Né? Nos meses ímpares. Quer dizer, era a única que tinha. Tá? As outras não tinham, essa daí tinha. Tá? E ele tinha uma resistência muito forte do D7,20. Só que isso, ele foi uma coisa que ficou muito, mas muito tempo. Então qual que era a dinâmica operacional disso? Qual que era a dinâmica operacional disso? Então vamos lá. Então vamos pegar a Telemar, lá perto do, quando ele estava 33,5, 34. Então vamos lá, então, vamos supor que ele estava aqui no 33,5, a 33 até uns 34,50. Tá? Então quando estava nessa faixa, a gente fazia o seguinte: comprava uma opção da 36 e vendia duas da 38. Pronto. Essa era a operação. E o que acontecia? Ia passando o tempo, esse cara aqui, ele degradava, mas ele se degradava muito mais. E era zero cost call. Então, passava o tempo, o que acontecia? Acabava sobrando esse cara aqui, era muito fácil, tá, a operação. Você montava, era só esperar que dava muito certo. E aí o que acontecia? Quando a gente começou a fazer isso daí, percebemos o seguinte, que esse par aqui, esse par, nessa faixa de preço, esse par 36,38, tá certo? Esse par 36,38, ele tinha um certo gráfico, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o gráfico dele, né? Tá. Então o que acontecia? Quando estava na data menos 25 dias úteis, tá certo? A gente está considerando que ele fica entre 33 e 34,5, tá bom? Ele fazia esse movimento aqui. Ele fazia esse movimento. Ou seja, havia para cada dia havia vamos dizer, um preço ideal. Tá? Então, por exemplo, mais ou menos no 0,25 é quando você montava ele zero cost call. E aí, à medida que os dias iam passando, para você entrar, você tinha que pagar, né, esse par aqui, tá bom? Esse daqui é A36 menos 2 é A38. E ele ia melhorando. Então, passava o tempo, ele melhorava, ganhava lá. Então, no começo, era alguns centavos e ele chegava, tá? Essa operação aqui, ele chegava para inacreditáveis aqui, de máxima, tá? Perto de 60 centavos. Você conseguia montar a posição, zero cost, chegava a sair dos 60 centavos, esse par aqui. Desde que ele não ultrapassasse os 34,50. Então a dinâmica era muito bem estipulada. Se batesse os 34,50, nós sabemos que ele podia ir rapidamente para o 37,20. Então, quando chegava no 34,50, 35, ele melhorava muito. Então a gente pegava e mudava. Zerava isso daqui
A gente zerava isso daqui, tá? A gente zerava isso daqui. Zera isso e monta isso daqui, olha. Agora o game é diferente. É A38 menos 2A40. Então o game mudava. Eu passava a operar o que? 38 com 40. Então essa dinâmica era muito bem estipulada. E como a gente começou a perceber que isso daqui ele tinha essa curva aqui, o que a gente fazia? Bom, então naquele dia a gente já tinha parametrizado. Ele conseguia, vamos supor que o justo daquele dia era 15 centavos. Então ele já sabia que ele melhorava em torno de 3 centavos ao dia. Então naquele dia de manhã, montava mais 20 quilos, por exemplo, lá no 15, no 16, e quando chegava no 18, 19, já zerava ele. Então a gente tinha uma posição de carrego e uma posição que fazia day trade. Olha, essa operação pagou muita conta. Pagou muita conta. Aliás, essa foi uma operação que deu subsídio, né, que deu grana para a gente poder montar operações melhores. E o que ajudou muito foi o seguinte, é que depois que a Telemar começou a perder o seu fascínio, né, porque ele também foi diminuindo a liquidez da Telemar. Aí veio a Petro passou a ter um comportamento mais ou menos semelhante, tá? Mas nada se comparava à Vale. A Vale, ela tinha um comportamento tão absurdamente assim, favorável, que assim, era inacreditável o que ele dava. Mas é porque também tinha aquela outra condição em que você tinha uma distorção de até 15 pontos de vol. Mas a média de distorção era em torno de 8 pontos de vol. Então a Vale era diferente. Então, quer dizer, essa operação é uma operação dinâmica. Uma operação dinâmica, tá certo? Vamos pegar o exemplo da Vale, tá? A Vale, ela era estática, uma operação estática. Tá? Mas nós estamos falando da Vale 5, tá bom? Tá certo? Era na época da Vale 5. Tá? Novamente, isso daqui, ele ficou na história, tá? Ele já não funciona mais porque as vols mudaram. Então, o que acontecia? Era uma operação assim, você fazia ele estaticamente, mas, embora seja estático, você montava e deixava que ele sempre dava certo. Então é o seguinte, tá? Você vendia curta, aí comprava longa, só isso. Tá? E ele funcionava de um jeito assim, era tão absurdo, né, que a gente não acreditava, mas ele funciona, por exemplo, né, a Vale estava na faixa de 46, 47, vendia, por exemplo, qualquer porcaria que você via. Vendia uma da A48 e comprava tipo assim, qualquer coisa, o financeiro da longa, uma da B50, por exemplo, tá certo? Fazia esse tipo de operação. O que acontecia nesse tipo de operação? Ele começava a dar muito certo. E por que dava muito? Qualquer coisa funcionava, qualquer coisa tipo, vende aqui uma da A46, compra 1.7 da B50, qualquer porcaria que você tivesse acaba funcionando. Mas isso funcionava naquela época foi mais ou menos o quê? 2004, né? Mais ou menos entre janeiro, tá? Janeiro e outubro, dava muito certo isso daí, e dava muito certo pelo seguinte, né? A vol da A, por exemplo, a vol da A era tipo assim, 45%. E a vol da B, na época, a vol da B, ele chegava a tipo 37, 38. Então, como você tinha essa vantagem muito imensa de volatilidade, você estava sempre vendendo caro e comprando barato. E aí isso acabava se ajustando, né? Com o passar do tempo, isso acaba se ajustando. Então, novamente, quando eu falo assim, poxa, mas isso aí, por que ele era assim? Então, esses são os momentos do mercado. E isso você montava e deixava. E era uma coisa inacreditável. Então, o que acontece? O mercado, ele tem disso. Tá? Tem até tem um vídeo, tá, de um cidadão lá, o Danilo Zanini, tá? Ele tem um vídeo lá que ele fala um negócio até bem engraçado. Ele fala, cara, esses caras aí que falam que ganharam dinheiro no passado, não sei o quê, cara, pode ter um monte de gente mentindo, mas eu até acredito que muita gente ganhou. Só que aquela condição que deu aquele ganho já não existe mais.
aquela condição já não existe mais. Então, querer ensinar uma estratégia que funcionou, só porque funcionou no passado, querer esfregar na cara, assim, cara, olha, eu já tive esse mundo, não esse problema, mas eu já tive esse pensamento de dizer o seguinte, falar assim, olha, eu já fiz coisas do tipo assim, tá bom, então eu vou pegar lá todos os meus dados de 2008 e vou mostrar. Eu até fiz isso uma vez, mas isso não leva a nada. Por quê? Porque aquela condição, daquele tipo de ganho não existe mais. Tá? E chegar e usar aquilo como uma propaganda, né? Olha, eu acho que até assim, sabendo que já não funciona mais. Tá sabendo que já não funciona mais. Então, hoje, o que acaba acontecendo hoje? Hoje, as estratégias são diferentes, a volatilidade é diferente. Tá? Então, muitas vezes, né, alguma operação que seja mais simples, mas que tenha o quê? Que tenha o maior ponto que você explore melhor a ida e a volta, né? Ou seja, a oscilação do intraday, talvez seja mais interessante. Mas volta sempre aquela questão. Tá. Estratégia estática, ele é mais lenta, ela é menos tensa, mas ele tem alguma desvantagem. Né? Ela tem o quê? Ele tem pouca mobilidade. E se o mercado muda, estaciona em outro patamar. Então, uma borboleta é uma estratégia estática ou dinâmica? Depende de como você opera ela. Se você monta uma borboleta, principalmente de asa 2, vou pegar na Petrobras, asa 2, você pode entrar e sair dela, porque ela tem o que? A borboleta ela também tem um lance desses aqui. Dentro de uma faixa de preço, ele pode ter um crescimento e depois ele ter morte súbita. Tá? E aí você tem que sair antes da morte súbita. Você tem que sair antes da morte súbita. Tá? Aqui onde que eu me quebraria? Se o mercado fosse para 40, 50, eu me quebraria. Comprado em 20 em 2. Só que quando você olha todos os dias, era um papel que tinha muita liquidez, funcionava. Não quer dizer que vai funcionar. Agora, por exemplo, se o cara fez isso na Petrobras, o cara se quebrou, né? Fez lá 22 com 24, o papel está 30. Tem que sair para pagar. Tem que pagar para sair, né? Então, as operações, elas funcionam para cada tipo de ativo. Tá certo? Então, aqui no caso funcionou muito, tá? E hoje, tá? Hoje a gente começa a ter olhos, né, com operações dinâmicas. Será que alguma operação dinâmica funciona? Né? Funciona principalmente se ele oscilar muito dentro de uma faixa. Tá? Então vamos falar, né, então, por exemplo, né, assim, será que, e se eu tiver um papel, né, um papel ativo estacionário, por exemplo? Vamos supor que eu tenho um ativo estacionário. Vou pegar um ativo estacionário. Vamos pegar, por exemplo, o Ambev, por exemplo. Né? Será que o Ambev funciona? Né? Bom, se o ativo é estacionário, ele vai funcionar alguns tipos de operações aonde? Dentro daquela mesma faixa. Que o ativo, né, ele fica estacionado dentro de uma faixa, né? Se ele for um comportamento senoidal, tanto melhor. O que eu poderia fazer teoricamente? Compro aqui e vendo aqui, não é? Desde que eu tivesse uma certa certeza de que ele vai ficar nessa faixa aí. Tá certo? Então acho que é nesse ponto que a gente fala assim, talvez, será que não é desgastar bem pouquinho do patrimônio e ir atrás de uma operação desse tipo? Talvez valha muito mais a pena. Tem até tem um estudo aí, mas não é muito difícil desse estudo, tá? Você faz o seguinte, vamos supor que você consiga sempre comprar na minha e vender a máxima ou vice-versa, dentro de um dia. Tá lá no dia, você tem um dia, lá no dia X, por exemplo, pode ser qualquer dia, todos os dias você consegue comprar na mínima e vender na máxima, por exemplo, tá? Se você pegar o índice, qual é a amplitude média do nosso índice? Quando você vai ver o nosso índice, se você pegar a mínima e a máxima, ele dá mais ou menos quase 2% num dia. Pega o mínimo do índice e o máximo dá 2%, tá? Então se você fizer uma conta de ganhar 2% por dia, durante um ano, cara, você vai ver um valor tão absurdo, né? Que você não vai acreditar nesse valor aí. Você não vai acreditar nesse valor aí. Porque, ó, faz a conta aí, pega alguém aí, pega a calculadora aí, faz essa conta aqui, olha. 1,02 elevado a 252. Vê quanto que dá isso daí. Vamos supor que você conseguisse, se tivesse uma bola de cristal, a máxima do índice, eu estou vendendo e eu vou comprar. Faça essa conta aí. Elevado a 252. 146. 14697. 14697. 146. 1,97.
146,97. Isso. Deixa eu ver. Elevado, é isso mesmo, acho que é isso mesmo, tá? Então, elevado a 252. Seria 146 para cada R$1. Seria Que é um real que é 147, né? Então dá 147. Tá certo? 147, né? Um real vira 147, tá? Então se você pegar e pensar isso aqui é para um ano, né? Seria um ano. Tá? E se isso aqui fosse para 5 anos? Tá, então né, ele pega esse 147, eleva, né? Isso aqui é igual, né? Então eleva aqui então. Por exemplo, então vai dar o quê? 68 bilhões, 68 bilhões, né? 1 milhão, 68 bi. Então vai dar 68 bi. Estou falando de 5 anos só. Quer dizer que teoricamente, né? Se você conseguisse fazer isso todos os dias, né? Seria deixa eu ver, mais um ano, mais bi, né? Vamos dividir por 5, então dá 12 bi. Dá 12 bi, se você multiplicar por. Mais 3 anos, você tem o PIB mundial. Mais 3 anos, quer dizer, em 8 anos você teria o PIB mundial. Né? Então veja, que isso aí são contas, né? Você fala assim, né? Onde que está a riqueza? Então, teoricamente, se você conseguisse um modelo desses, um modelo desses que você possa trabalhar em cima dele, eu acho que você pode, com um pouquinho, né, ter um ganho muito significativo. É justamente isso que é o quê? Que é o gradiente binário, né? O gradiente binário tem esse princípio, né? O que o gradiente binário busca? Né? Então, vamos tentar ver aqui o que o gradiente binário busca. Então, fala do gradiente binário. O gradiente binário também não é, né, como é que é? Vamos dizer assim, né, a estratégia final, tá? As estratégias finais, infelizmente, a gente vai ter que ir estudando, vai ter que ir adaptando as estratégias para tentar melhorar, né, o nosso desempenho, né, como trader, operador. Mas como que é o gradiente binário, né? O gradiente binário ele é muito interessante. Ele é um gradiente em que você leva em conta o quê? Que o mercado vai ficar parado naquela faixa. Só que você não precisa ficar comprando e vendendo o ativo. Você pode pegar um pedaço, né, do seu patrimônio, pode ser 1%, 2%, e trabalhar em cima de um gradiente. Tá? E esse gradiente binário, ele é muito, muito interessante, principalmente se você puder fazer ele curtinho. Então, basicamente assim. Então, vamos pegar, eu vou fazer aqui como se fosse com pode ser aí com a Petrobras, tá? Como se fosse com a Petrobras. Mas ele funciona bem para o Ambev. Então vamos supor que acontece o seguinte, né? Vamos supor que o papel está aqui, vamos pegar aquela faixa lá que estava por R$25. Ele está na faixa de R$25. Então eu imagino, né, que ele vai ficar entre 25 e 23, por exemplo. Aqui ele vai cair. Vamos lá no 25, né? Quando ele cai mais ou menos um pouquinho, 25 é referência, tá bom? É a referência. Mas para fazer isso, ele tem que estar mais ou menos 24,75 para poder fazer isso. Então o mercado ele vem caindo, tá? Vamos supor que o mercado vem caindo, ele cai, você faz o seguinte, vende aqui uma da M25, pega o dinheiro e compra uma do mês seguinte, qual do mês seguinte? Uma da B25. Beleza. Tá, quando cai, você compra vende uma da M25 e uma da B25. Se o mercado sobe, você vende uma da A25 e compra uma da M25. É possível de fazer essa operação aí. O mercado sobe. Então aqui, tá? Essa faixa aqui, tá? Aqui, na verdade não é 24, é mais uns 24,50 mais ou menos, tá? Ele tem que cair, vai ter que ser mais uns 24,50. E aqui, mais ou menos perto dos 25, já dá para fazer isso daí. Tá certo? Então vou colocar aqui só uma referência, tá? A referência aqui, né? 24,50, né? Deve dar para fazer isso. E aqui perto dos R$25 já dá para fazer isso. Mas veja que aqui, quando ele faz um ciclo e cai e volta, veja que isso não se configura day trade. Porque vamos supor que abriu de manhã, deu uma caída, veio até 24,50, você vendeu esse cara e comprou esse. E mais no final da tarde, ele deu um respiro, subiu, você vende a A25 e compra a N25. Tá? Qual que é a vantagem desse tipo de operação? Você pode fazer ele pequenininho. Tá?
Sim. Tem que ser no mesmo dia? Não precisa ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte. Você monta, né? E você pode ser no dia seguinte, tá certo? Se ele tiver mais quedas, por exemplo, você vai montando também na M24, vamos para 25. Então, mas vamos ter esse exemplo aqui. Então, se ele ficar, por exemplo, fizer 4 ou 5 ciclos ao longo de um mês, o que vai acontecer? Cada vez que faz um ciclo, você zerou o risco. Porque esse cara aqui é coberto por esse e esse cara é coberto por esse. Tá certo? Agora já vou adiantando que na Ambev ele funciona bem melhor. Na Ambev ele funciona muito bem. A Ambev ele funciona bem. Mas é melhor você começar vendendo put, tá? Para você não ficar descoberto. É melhor você começar vendendo put. Tá? Então vamos supor que ele vai lá, né, e fez, por exemplo, né, 4 ou 5 ciclos ao longo daquele mês. Aí, ao longo do mês. É fantástico. Se ele fez, por exemplo, vamos supor, fez 5 ciclos, vai. Então, no final, o que você teria? Você teria 5 de D25 menos 5 de A25, tá certo? Então, você teria isso daí, tá? E os 5 ciclos, né, de put. 5 da N25 menos 5 da N25. Pronto. Aí você estaria razoavelmente tranquilo. Você teria o quê? Você teria quanto aqui? Você teria 10 rolagens. Você teria 10 rolagens. Chega lá no final, é só você zerar esse cara com esse cara com esse. Você teria o quê? 10 rolagens. E você só colocou quanto? 10%. Se você colocar aqui, por exemplo, 10% vai do seu lote, né? Tá certo? Então, um lote, né? Um lote equivale somente 10% do total. O total que você quer fazer. Tá certo? Então, ele seria muito interessante esse tipo de operação. Se tiver 5 ciclos, você tem o quê? Você tem 10 rolagens. Tá? Aí você pode falar assim, mas eu tenho rolagem put é bem pior. Rolagem put é bem pior. Só que detalhe, nessa operação você não colocou dinheiro, você só colocou margem. Você só colocou margem. Eu só consegui fazer 3 ciclos. Olha, esse tipo de operação, principalmente na Ambev, pelo menos de 3, chega a dar 6, 7 ciclos. Tá? Dentro, né? Às vezes até dá entre as nosso day trade, né? Nosso day trade no caso seria o quê? Zerar um risco com o outro, tá? E aí você tem o quê? Um desgaste muito menor de risco patrimonial. Porque você ter o quê? Menos risco patrimonial também é importante. Você ter menos risco patrimonial para poder ganhar, tá? Agora vamos supor que ele caia mais, tá? Porque pode ter uma situação em que você tem o quê? Você tem mais quedas, tá? Então vamos ver como é que ficaria se ele tivesse bem mais quedas, tá? Então vamos supor que ele tivesse bem mais quedas. Então vamos lá, vamos uma situação em que ele começa a cair mais e você tem mais strikes envolvidos, tá? Então vamos lá. Então foi lá, né? Vamos pegar aqui, né? Vendeu lá uma da M25 e comprou uma da B25. Vendeu, aí caiu mais, você vendeu uma da M24 e comprou, tá, uma da B24. Então pode acontecer isso daí. Ele pode acontecer de ele descer 2 degraus e depois ele fica oscilando nessa faixa aqui, entre 23 e pouquinho e 24 e pouquinho. Tá? Então aí pronto, se o mercado subir, né, aqui ele caiu, e aí todo o mercado dá uma subidinha, o que você pode fazer? Você pode pegar, vender uma da A24 e comprar uma da M24. E se o mercado cair de novo, você pode fazer novamente com a M. O mercado caiu de novo. Vende aqui uma da M24 e compra uma da B24. Aí o mercado voltou a subir. Aí você vende uma da A24 e compra uma da M24. E se o mercado voltar a subir novamente, né, chegar lá perto dos 25, é a sua vez você vender agora uma da A25 e comprar uma da M25. Aí você começa a perceber o seguinte, que nesse tipo de modelo, tá, você deixa lá direitinho, dá os seus strikes, né, sempre que o quê? Tiver uma oscilação, um risco zero o outro. Ou seja, o risco que você está tomando aqui na put, quando voltou a subir, você zerou ele, comprou da put longa e
você vendeu a call, você já tinha essa opção aqui. Então, aí fica uma operação muito mais tranquila, com um risco muito menor, tá? O risco que você tem, efetivamente, ele vai ser bem menor, tá? Agora, né, nós temos aí uma outra questão que talvez, tá, a gente tenha que começar a pensar nele, né? Esse tipo de operação, né, será que dá para reproduzir em todos os ativos? Não dá, tá? Mas a questão é, quantas operações você precisa para vencer o mercado? Quantas operações são necessárias, tá, para que você chegue e fale o seguinte: olha, eu posso viver de mercado. Olha, viver de mercado não é um negócio tão simples. A gente já vai avisando que não é um negócio tão simples, tá? Mas em geral, né, 2 operações dinâmicas e umas 2 a 3 estáticas já resolveriam sim, tá? Professor, Imagina. só mais uma dúvida. Qual a distância ideal para entrar? Se eu... Então, Aqui, quando eu começo a entrar, essa pergunta? tá, então, você vai geralmente colocar bem pouco no seu patrimônio, né? Então, o momento que você vai entrar, geralmente você vai ter que estudar o ativo, tá? Sim. Então, no caso, quando eu falo assim, a Petro já foi assim. A Petro já foi maravilhosa, a Petro. A Petro tinha um período, eu acho que logo depois da pandemia, que ele ficava lá, vinha até 24 e pouquinho, voltava até o 27, vinha até o 24, voltava até o 27. Nesse período seria ótimo isso daí. Mas é como eu estou falando, você nunca vai saber se a operação qual que é a operação ideal para o momento. Tá? Porque senão todos os gestores conseguiriam vencer o CDI, e o que não é verdade. Sim, mas eu acho que eu não... Tá, então, entendi qual a série, na verdade. Não, desculpa, a série, né? Então, a série é mais ou menos assim. Então, se a gente está, por exemplo, agora estamos em julho, né? Então você vai mexer de agosto com setembro, tá? Você tem que ter pelo menos assim, esse cara aqui, ele tem que ter pelo menos 1 mês e pouquinho, ó, de vida, né? Para ele ter, né, ele ser mais, né, mais paduro, tá? Só que isso nós estamos falando, né? Então a pergunta era séria, né? Tá? Sim, Bom, sim. o momento que você vai entrar vai ser aquele momento que você vai aceitar o ativo naquele preço. Agora, a série geralmente, né, 1 mês e pouquinho. E você vai treinar esse 1 mês e pouquinho. Então, se você vai entrar numa série que tem 40 e poucos dias uns 25 até 30 dias úteis antes do vencimento, você vai treinar ele, você vai entrar e sair mais ou menos até uns 15, 12 dias antes. Depois acho que já não seria mais o caso, porque aí a put principalmente começa a ficar muito magra, né? A put ela é mais, vamos dizer, ela é mais cruel nesse ponto aí. Então aí nesse caso o que vai acontecer? Né? Você vai ter o quê? Um potencial maior de ganho com um desgaste menor de risco, né, patrimonial. Tá? Que acho que isso é uma coisa fundamental, né? Agora, o que tem funcionado muito bem isso daqui, atualmente, tá? É na Ambev, tá? Ambev tem funcionado muito bem isso daí. Ambev tem funcionado muito, tá? Tem gente que na Ambev faz por de 50 e 50 centavos, o que é mais ou menos razoável, né? Então caiu bem, né? Ele vende a put do 15, né? Então ele tá, geralmente aquele começa aqui do 15, né? Do 15, né? Ele se propõe aí até o 14,5, tá? E até o 14, e aí acabou o lote, né? Não, abaixo do 14, ele não aumenta o lote. Aí a questão é, e se, por exemplo, ficar muito dentro do dinheiro a put? Você vende essa put aqui e ficou muito dentro do dinheiro, né? Aí a sugestão aí, no caso, é ou você faz a rolagem, né? Faz a rolagem, tá? Mas aí, se isso aqui deu ruim, tá? Ele deu ruim, ele só vendeu, não conseguiu fazer isso aqui, não conseguiu comprar de volta. Não tem problema, vai rolando ele, né? Mas você vai estar o quê? Expondo somente 10% do patrimônio. Tá? É importante, né, essa limitação, né, de lote, né, para que você não se machuque muito, né, caso o mercado vá. Viu? Vocês querem tirar uma foto que eu vou apagar aqui uma parte? Tira a foto aí. Deixa eu ajustar aqui. Quem está assistindo aí quiser tirar um print de tela aí, tá? Tira um. Deixa eu ver aqui. Tenta tirar um print de tela, tá? Porque eu vou apagar um pedaço, um trecho lá. Então, deixa eu apagar aqui um pedaço.
qualquer maneira isso está gravado, né, professor? Tá gravado, tá gravado. Tá? Essa coisa a gente socorre lá, né? Então, os colegas aí deixam gravados aí, né? O grupo aí. Imagina, eu pensando assim, né? A história é difícil, né, gente? Tem gente que até, né, como é que é? Com a boa intenção fala, poxa, professor, tem que colocar algum tipo de tinta, né? Que seja mais fácil, né, de apagar, né? Eu acho meio estranho isso daqui, mas eu fico pensando assim, nos anos 40, né, que o Ministério da Saúde, a discussão era se as crianças cuspirem naquela mãozinha que eles usavam para escrever, né, se era higiênico ou não. Nossa, quando a gente pensa no Brasil de hoje, o Brasil de hoje é uma maravilha, gente. Perto do Brasil sei lá, dos anos 70, né? Não que fosse ruim, tá? Os 70 teve lá as suas coisas muito legais, né? Mas pensa que demorava até 1 hora, né? Para construir uma linha de interurbano, né? Anos 70, né? Meu Deus, assim, fica pensando se aquilo, né? A gente olha para o Brasil de hoje, pensa se aquilo era o Brasil, né? E o custo, né? E o custo, eu lembro, né? Que o minuto, né? O minuto é uma coisa muito cara. Eu, em 84, trabalhava no interior, no meio do mato. Para ligar para casa para falar com minha mãe e meu pai, era uma fortuna, era meio salário só para. Sim. Esse celular no começo, né? O celular no começo era caríssimo, né? O cara falava lá 10 minutos, dava como é que é? Acho que se o cara falasse lá 1 hora, dava quase um salário mínimo. Aquela brincadeira, fala quem está pagando. Fala com. É o Jô Soares que falava, né? Fala rápido. Não, Não, porque quem ligava é quem pagava, né? Não, mas antes era meio a meio, né? No começo, se eu não me engano, acho que teve um período que era assim. Tanto quem recebia, também. Interurbano, quem recebia pagava uma taxa. Sim, tinha esse lance também. Então eram coisas que a gente pensa hoje e fala assim, cara, aquilo não devia existir, né? Mas existiu. E não foi uma fase, né? Foi uma transição, né? Foi uma fase de transição, né? Para o Brasil moderno, né? E aí já estava bom, viu? Porque antes era caro. Pois é, né? É uma. Bom, geralmente, né, quando a gente está estudando os artigos que são assim bem mais. Deixa eu ver aqui, arrumar aqui. Tá. Quando nós estamos estudando ativos que são mais tranquilinhos, tá certo? Que são aqueles que não se mexem muito, eu acho que até dá para você sempre fazer, comprar curta, vender a curta e comprar longa, tá? Mas tem alguns ativos que eu acho que o risco já começa a ficar maior, tá? Tem ativos que você tem um risco mais considerável, tá? E esses ativos que têm um risco mais considerável são principalmente aqueles ativos que são, como é que eu vou dizer, que tem assim um poder de movimentação maior, e aí você pode acabar se machucando, principalmente quando você precisa fazer a sua zeração. Nós sabemos que quando o mercado cai muito, a put você vai ter que pagar para rolar. Então a put, se tiver que pagar para rolar, aí já fica uma coisa assim bem, vamos dizer, no mínimo, você imagina o mês todo você trabalhou no gradiente binário, tá parrudo no gradiente binário, e aí de repente acontece o seguinte: o mercado cai fora, você tem que pagar para sair das puts. Não, da qual você não vai pagar, né? Da qual pelo menos sobra alguma coisa. Então é nesse possível cenário que vem a minha preocupação. É nesse possível cenário. Então, uma das coisas que eu sugiro, né, nesse tipo de operação é o seguinte, tá? Quando a gente está operando o gradiente binário. Então, se você vai operar gradiente binário, né, eu prefiro, né, meu problema seria a put, né?
seria essa put aqui, né, que eu estou com muito exposto. Eu preciso limitar a minha exposição em put. Preciso limitar, ou seja, não deixar ele crescer tão rápido. Porque aqui, por exemplo, se ele vai 3, 4 vezes, você já está exposto em 3, 4 puts daqui. Então eu preciso reduzir, tá? Então eu gostaria de colocar um gradiente binário um pouquinho diferente desse, tá? Vamos continuar no gradiente binário. Né? O gradiente binário é um pouco diferente, tá bom? Tá. Um pouquinho assim, mais conservador, tá? Então vamos ver como é que ficaria um gradiente binário um pouquinho mais conservador. Então, eu faria normalmente aquilo que a gente estava fazendo, tá? Eu vou lá quando o mercado cai, tá? Vamos pegar o mercado cai, eu vou comprar a opção longa, eu vou vender a curta e comprar a longa. Então vamos supor aqui a situação. Eu estou vendido aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui no caso da Volvo 11. Eu vendo aqui uma da M115, por exemplo, e compro uma da B115. Vamos supor que eu faça essa operação aqui. Eu fiz essa minha primeira operação aqui. Tá? E o mercado, né, sobe. O mercado sobe. Então eu posso vender o quê? Agora eu vou vender uma da A115, tá certo? E eu vou comprar uma da M115, só que eu não vou comprar uma da M115. Eu vou comprar a própria M115, tá? E vai sobrar um dinheirinho, não é? Então eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar a 0,2 ou 0,3, o que der, tá? Vamos supor que seja 0,25 da X115. Tá? E por que eu faria isso? Porque aí eu zerei, né, esse meu risco, mas eu zerei efetivamente. Eu não zerei como operação, eu zerei efetivamente o risco aí. Tá? Agora, caso o mercado caia, de novo, então o que acontece? Quanto que eu tenho aqui de put já? Pô, eu não tenho nada de put, mas eu já tenho esse cara sobrando, não é? Então eu vou vender sim, tá? Mais put, só que eu vou vender 1,25 da M115 e eu vou comprar 1,25 da B115. Eu vou fazer isso daí. Tá vendo? Só estou vendendo, eu já não tinha exposto 1 quilo, agora estou expondo 1,250, mas eu já tenho esse cara aqui. É diferente daqui, né? Daqui na segunda mexida, né? Se ele cai, né? Se ele cai, eu vendi, né? Eu vendi uma da M24 e comprei lá. Então quando subiu, eu zerei, mas aqui ainda tem operação. M24 menos M24. Tá certo? Então, quer dizer, é diferente, né, da outra operação. Na outra operação, o que eu fiz lá? Na hora que eu fiz lá com a put, né, quando eu vendi no segundo, embora eu venda um, eu já estava devendo um já. Então aí eu fico cada vez com mais put vendia. Mas aqui eu fico cada vez mais, mas mais leve, tá bom? E se o mercado subir, o que eu faço? Vendo 1,25 da A115, tá? Eu vendo da A115, tá certo? Eu vendo aqui da A115, da A115, compro, né? Zero isso daqui, 1,25 da M115 e vai me sobrar um dinheirinho, né? Compro mais, sei lá, 0,3 de X115, compro o que der. Tá certo? Então, apesar de eu continuar aumentando o meu risco aqui, ele aumenta numa velocidade muito menor. Tá? Aqui, por exemplo, se ele for 5 ciclos, eu vou ficar vendido em 5 kg de M25 aqui. E se o mercado cair muito forte, eu tenho que pagar para sair. Então, eu estou pensando o quê? Nesse tipo de operação que ele fica bem mais tranquilo. Tá? E agora, caso o mercado suba, né, caso o mercado volte, né, a dar uma subida forte, ou dar uma caída forte, né, cair para eu montar de novo, eu vou vender quanto? Eu tenho 0,3 e 0,25, eu vendo aqui 1,55 da M115, né, e compro 1,55 da A115, não, da B115. Eu posso, a partir daqui, falar, olha, desse lote eu não passo.
Tá? Desse lote eu não passo. Eu posso fazer isso. Se eu quiser até travar no 1.2, ou quer dizer, você estipula um limite para isso daqui. E se acontecer, né, por exemplo, ó, vamos supor que o mercado subiu de novo, tá? Então vendi aqui 1,55 da A, né, da A115, né, da A115 que ficou coberto lá, da A115, né, e compro 1,55 da M115, tá certo? E eu compro lá, vamos supor que ele comprar mais 0,35 de X115. Tá? Só que agora, se ele cair de novo, eu posso limitar. Olha, mais do que isso eu não vou. Então, tudo bem. Se cair novamente, eu posso travar. Ó, eu vou vender só 1,5 kg ou 1,55 kg. Tá? E aí vai sobrando essas puts longas. A gente passaria para M120 ou M110? Poderia sim. Chegar, mas essa pelos 2%, quando chegasse em 112,5, a gente faria essa operação quando abaixasse. Na verdade, Mais ou menos. aqui ele vai depender do período que está sendo feito, tá? Mas se for, por exemplo, menos de um mês, mais ou menos 113,5, 114, ele já dá para fazer isso daí. Já dá para fazer isso daí. Tá? Quando está mais perto do vencimento, isso daqui acaba ficando mais perto. Então, são 114, 113,5 mais ou menos. Né? Tá? Agora, sim, no caso da BOVA, né, por ser um ativo muito grande, né, o ideal é você expor no máximo, sei lá, 1 kg nessa faixa, 1 kg lá no 110, tá? Porque ele se mexe, né? E a BOVA ela tem uma característica muito interessante. Ele fica, quando ele estaciona de verdade. Ele estaciona, fica aí numa faixa de talvez entre 112, 116 ou entre 108 e 112 muito tempo. Ele tem essa característica, é só olhar o gráfico passado nela. Desde a última subida dela aí, ela parou em 116. Parou tem que ver se ele consegue dar. Por isso que eu perguntei, ele não passa de 112,80, eu acho. Então, que isso aqui é um negócio momentâneo, né? Mas isso aqui é mais um exemplo, né? Para a gente poder estar estudando, né? Esse ativo, como ele é um ativo muito grande, né? Talvez assim, o espaço tem que ser maior, né? Aqui no caso da Petrobras, por exemplo, tem gente que faz de 1 em 1, tá? Então, mas é sempre aquele negócio que eu falo. Ele depende do momento do papel. Muita gente gosta de falar muito sobre o tal papel, assim, você tem que ver o momento dele. Porque se o momento dele não é o momento para fazer aquilo, não é e acabou. Tá? Então, a Vale dava para fazer isso? Acho que teve até um momento. Eu nunca estudei muito a Vale desse tipo de operação, porque a Vale é tão violenta, né, na movimentação, que você realmente tem que ter paciência para esperar a hora de entrar e a hora de sair. Tá? Quem lá, a Vale que eu estava lá no 63, 64, né? Muita gente naquele momento comprou bem o papel lá no 62, 64, né? Pô, saiu no 70, eu não sei nem no 70 não. A Vale eu já sei como que ela funciona. Ela vai que vai mesmo. Né? Ela vai que vai mesmo, né? E a história em geral ela se repete, né? Ela vai se repetindo nos papéis, nos ativos. Né? A Vale em especial, ele é um ativo que para isso daqui acho que não funciona muito não, tá? Ela tem que ser, a Vale ela tem que ter o quê? Tem que ter um tratamento diferente, cara. Na BOVA deve funcionar bem quando ele estaciona. Teve um momento que ele ficou, né, isso aí já faz um tempo já, que ele ficou lá mais ou menos entre 104, 103, 104 até 108, foi um tempão, entre 100 e 108, indo e voltando, né? Até com uma certa violência, né? Chegava, rasgava até 107, 108 e mais uns 2 dias depois já estava de novo 112. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de situação ele é muito, muito vantajoso sim. Tá? Mas o grande atrativo do gradiente binário é pensar o seguinte. Bom, agora estamos em julho, tá? Então, julho de 2023, né? Então, quem estiver assistindo daqui a 2 anos, 3 anos não está valendo. Mas recentemente, né? Há um tempo atrás, em 2022, a partir de outubro de 2022, eu estava ensinando o pessoal a montar, né, posições com VIX lá nos Estados Unidos, né? E a proposta
né? Que o pessoal coloca $2.500, $5.000 no máximo lá. Tá? A proposta não era que o cara ficasse milionário com o VIX, mas o VIX efetivamente ele é um ativo maluco, louco. Ele consegue, né, ter movimentações assim grandes, fantásticas, né, e com ganhos muito bons. Né? Com ganhos muito bons. Mas por que não calibrar toda a nossa energia lá no VIX? Bom, primeiro porque a gente tem que ter uma diversificação. Mas o mais importante é você entender que você tem um lugar onde você não é nativo de lá, você consegue ganhar dinheiro lá. Os Estados Unidos, ele tem uma visão muito diferente, mas diferente mesmo do que é riqueza. E ele está muito preocupado se você é canadense, chinês, indiano, sul-africano, egípcio, sírio, iraniano. Ele não está muito preocupado com isso. Ele quer fazer negócio. Mas é olhar um ambiente diferente de negócio. Né? Eu já cheguei a comentar. Lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, que para tudo você precisa de certificação. Nos Estados Unidos, a visão é diferente. Não é que você não precisa de certificação, ele também quer gente certificada lá. Ele não quer qualquer maluco operando. Mas aqui vamos tentar entender, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil. Vocês devem ter percebido que de 2000 para cá, teve o quê? Teve quase que uma indústria de certificação para tudo que é coisa no mercado financeiro. Tá? Mas vamos ver qual foi a origem disso daí, principalmente. Tá? Pelo menos é a versão que a gente tem do pessoal que é dono de corretora. Tal, né? Aconteceu muito o seguinte. Aquele lance de um cara que está lá, faz alguma operaçãozinha, tem lá algumas ações e começa a espalhar para os primos, para o avô, para a mãe, para o tio que está operando. E aí todo mundo se fascina com aquilo lá, por causa principalmente dos filmes de Wall Street. Né? Aliás, esses filmes de Wall Street, aí, muitos deles fizeram um verdadeiro desserviço, né, para o nosso conceito de trade. Parece que tem malandragem no meio, sacanagem no meio, quando devia mostrar o contrário. Ó, o cara que ficou rico. Você vai pegar lá o perfil do milionário americano. Tá? Milionário americano, eu vou supor que o milionário americano seja, no nosso conceito, quem tem mais de $2,5 milhões. Tem a sua casa própria, tem mais de $2,5 milhões no banco, corretando, não importa, tá? Em cash. Quando você vai ver como que é a vida desse cara, tá? Nada de barco, nada de relógio de marca, nada de carro de marca, nada de empregos assim, fora da curva. São pessoas normais. São pessoas normais, donos de supermercado de bairro, donos de pequenas, tipo, lavanderia, estacionamento, donos de dedetizadora, dono daquelas empresas que só corta grama, porque lá só se não cortar direitinho a sua grama, você leva uma multa pesada lá da prefeitura. Então, são pessoas que ficam o quê? Trabalhos normais. Tá? Os Estados Unidos é um lugar que propicia isso, propicia. Tá? O cara lá que tem lá talvez um faturamento lá de $50 mil lá na empresa dele, o que não é nada, que torna um cara multimilionário, de um faturamento da empresa inferior a $1 milhão anual, só que o cara faz tudo, contrata pouca gente, tem uma empresa enxuta e consegue lá tirar de lucratividade anual, sei lá, $500 mil. Tá? Tira lá suas despesas, paga os seus impostos, vive razoavelmente tranquilo, tá? Não tem um relógio que custe mais de $300, tem o mesmo carro há 4 anos. É esse cara que é o milionário. Tá? O milionário do americano é completamente diferente daquela visão que nós temos. Tem muito milionário americano com uma vida bem simples. O cara que acorda de manhã, vai lá na dedetizadora, muitas vezes ele vai lá na empresa dele, muitas vezes ele vai a pé, que é no mesmo bairro, né? Para lá na banquinha de cachorro quente, lá come um cachorro, um doguinho lá, né? Toma lá o seu café na rua. Esse cara aí, tá? E eu não sei por que aqui no Brasil nós temos aquela visão, não, que o milionário tem que fazer muito negócio, o cara não consegue nem ter uma namorada, porque fica o dia inteiro trabalhando que nem maluco. Não sei. Nós vivemos esse estereótipo. Já criamos, esse estereótipo não é estereótipo, tá? E a nossa indústria de cursos é assim também. A nossa indústria vem desse estereótipo, né? Vem desse estereótipo aí, tá? Mas enfim, né? Então, a gente está falando
de mercados, né, de risco, né, nós temos que o quê? Estudar, tá, o risco envolvido. Quanto menos risco, melhor. Tá? Mas voltando lá à questão de lá dos Estados Unidos. Então você vai lá nos Estados Unidos, então aqui o que aconteceu? Teve muito assessor, né, muito agente autônomo de investimento, que aconteceu o seguinte, ele mesmo já administrava o dinheiro da avó, do primo, da tia, que era proibido. Tá certo? Só que a legislação não era clara. E aí o que aconteceu? Bom, já que ele está mexendo com isso, por que não dar uma certificação? Aí eu quero fazer uma prova, virava assessor de investimento, profissionalizava o seu negócio, legalizava, porque eles não podem fazer gestão. Tá? Mas aí o que acontece? A avó geralmente acaba deixando o cara fazer as operações que ele quer, ou que não está certo isso daí. Tá? Mas muito do que surgiu aqui no Brasil de certificação, surgiu desse jeito aí, de práticas que já vinham ocorrendo e que legalizaram a prática. Regulamentado, porque é bom isso daí, isso não é ruim. O problema é que muitas vezes essa regulamentação ela veio para atender já um buraco que já tinha. Isso não é legal. Tá? E geralmente isso daí você tem cobrança de anuidade, essas coisas. Então a gente corre um risco de criar uma indústria só de certificação. Tá? Nos Estados Unidos é completamente diferente. Se você montar lá, abre uma conta lá no Interactive Brokers, por exemplo, né, o que acontece? Você tem a opção de fazer uma conta sua ou de Family Friends. Se você fizer uma conta de Family Friends, você pode ter até 15 pessoas na sua base, inclusive você pode cobrar taxa de administração e performance. Você vê que coisa interessante lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o sistema já é feito para você crescer. Ah, você opera bem? Então você opera aqui. Então o que acontece? Quando eu falo para o pessoal operar o VIX lá, é para ir, né, ver essa outra ambiência existente. Porque nós estamos acostumados com a nossa ambiência. O nosso ambiente. Lá é um ambiente completamente diferente. O ambiente é para propiciar fazer cada vez mais negócio. Inclusive lá o nosso colaborador que foi lá para os Estados Unidos, sentou lá com o pessoal de produtos, né, da Interactive Brokers, sentou lá com um dos gerentes lá de produtos lá de Chicago. Cara, assim, a visão é completamente diferente. Ele não quer saber de onde que você é. Ele falou, olha, aqui você precisa dessas certificações aqui, você pode atuar aqui nos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil. E você veja que é um ambiente completamente propício a fazer negócios. Né? Então, quando eu falo assim, vai lá. Né? Então, quando eu trouxe lá o negócio do VIX, a intenção não era só que você vá lá e fala assim, eu estou operando VIX, estou operando nos Estados Unidos, parece até bonito, assim, né? Uma narrativa bonita. Para os Estados Unidos, opera volatilidade. Não, é também entrar em contato com uma ambiência diferente. Tá? E não tem nada tão que te dá tanta segurança quando você falar assim, olha, eu tenho um método que eu possa construir a riqueza em qualquer lugar. Eu acho que nada te dá tanta sensação de controle, né? Tanta sensação de segurança quanto você saber operar, saber fazer riqueza, construir riqueza em diferentes lugares. Tá? Eu gosto muito de citar a questão lá do caso do algodão doce. Tá certo? Quer dizer, se você souber mexer numa máquina de algodão doce, na pior das hipóteses, você tem uma operação que dá 900%. Tá? Algodão doce, quanto custa um quilo de açúcar cristal? Custa uns 6 reais, 7 reais, sei lá quanto custa. Você faz 10 algodão doce 100 gramas, tá? Você vender por 10 reais cada um. Eu já fiz isso, já vendi lá muito algodão doce lá no parque da Água Branca. E era uma operação muito simples, que a máquina de algodão doce ela não estraga tão fácil. Ela tem, né, uma perenidade muito longa, porque ele é só um resistor, né? Mas você liga lá na tomada, né, ele esquenta, né, o açúcar cristal fica preso lá nas resistências lá, né? Ele acaba queimando e vira o quê? Vira um quase caramelo, né? Aí ele acaba virando fio, né? E aí vai girando e vai fazendo, tendo aquele formato lá. Então é um tipo de assim, olha, quando alguém fala assim, eu tenho 500 reais, né, para aplicar. Você não tem, eu não consigo colocar mais nada, eu tenho só 500 reais. Cara, eu investiria numa máquina de algodão doce. Ou juntaria mais investindo numa máquina de pipoca. Ou num carrinho de cachorro quente. Eu não perderia tempo no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é um lugar em que todos tentam vender a ideia de que você pode começar com pouco, com muito pouco. No Brasil, não. Nos Estados Unidos eu até concordo, que com $2.500 você consegue abrir uma conta num banco, consegue ser atendido, tá? Vai aqui pegar
10 mil reais e vai tentar entrar num desses escritórios de assessores aí e fala assim, tenho 10 mil reais para aplicar. Ó, abre a conta pela internet, o cara não vai te atender. Até pode te atender, mas não é uma prática comum. Não é uma prática comum. Então você veja que vende-se muita ilusão, né? A ilusão, a venda de ilusão ele é muito grande. Tá? Bom, mas vamos lá, né? Acho que esse modelo aqui do gradient binário ele é muito mais interessante. Você desgasta pouco, tá? Você pode começar razoavelmente com pouco, né? E ele tem o quê? O potencial de ganho dele ele é muito grande. Ele é muito grande, né? Ele vai e volta, né? Um dos grandes problemas quando eu falo do mercado financeiro, tá? É o quê? É que geralmente quando a gente entra, há uma exigência muito grande das expectativas. Tá? Uma exigência muito grande de expectativas, tá? Então as pessoas vêm com expectativas muito altas e também cobram essas expectativas. Então isso faz com que a gente acabe geralmente o quê? Assumindo riscos, talvez, não vou dizer que riscos vão te quebrar, mas riscos talvez inadequados. Tá? Se você tiver, as pessoas que têm mais paciência, têm mais, vamos dizer assim, atingir um grau, né, de senioridade, né, nas suas operações, mas não só nas suas operações, no seu, na sua percepção do que é a vida. Ou seja, na sua filosofia de vida, que atingiu um nível já bom, né, de uma percepção madura da vida, tá? Comece a olhar o seguinte, pessoal, é melhor você ter o quê? Ficar sempre na segurança e entrar nos momentos bons. Tá? Então, se você pegar aqui os ativos, você pode estar alguns ativos, né? Você pode, pessoal, eu quero operar um gradiente binário, você pode pensar na Ambev, por exemplo. Na Ambev 3, tá? Ele é um ativo bom para operar esse tipo de gradiente. Você pode pensar assim, olha, eu vou começar a operar com BI abaixo dos 15. Beleza, é ótimo. Abaixo dos 15, eu acho que no 15, no 14,5, no 14 e acabou o seu lote. Foi abaixo daquilo, você acabou o seu lote, por exemplo, né? Tá. Só que a Ambev ele é até um pouco mais interessante, porque você pode vender uma put e comprar uma put longa, né? Você pode pensar sobre esse aspecto também, tá? Então, na Ambev, você não é obrigado a fazer desse jeito. Na Ambev, por exemplo, você pode esperar ele cair e vender, por exemplo, a prima da M15, por exemplo, né? M15, né? E já comprar uma da X15, né? Da X150. É possível de fazer isso daqui. É possível de fazer isso daí, tá? Ou então, se não der, você pode, por exemplo, fazer talvez isso daqui, ó. Olha, então eu vou vender aqui, ó, 1,3 kg da M15 e comprar 1 kg da X150, por exemplo. Tá? Quer dizer, ao invés de eu comprar uma call, eu compro uma put. E aí, o meu risco mesmo é só esse 0,3 aqui, né? Efetivamente é só esse 0,3. Aí quando o mercado cai, por exemplo. Tá? E aí você pode estipular o seguinte, quando o mercado sobe, o que você faz? Você vai lá, vende, né? Vende 0,5 de X150, tá certo? Pode vender dele mesmo, tá certo? E zerar esse 1,3 da M15, pronto. Você pode fazer isso bem. Então, o gradiente binário, você não é obrigado a fazer call e put. Porque a ideia do gradiente binário é o seguinte, é que em cada ponto você toma uma decisão. Tá? Então, você toma uma decisão. Basicamente, você vende o que ficou caro e compra o que não ficou tão caro ou o que ficou barato. Aqui, no caso, você está fazendo com put. Mas você poderia fazer com call também. Tá certo? E aí, quando cair de novo? Quando cair de novo, se eu quiser, o que acontece? Eu tenho aqui um saldo de meio de X150, não é? Certo? Eu tenho um saldo de meio. Então, eu posso, por exemplo, vender no máximo isso daí. Vender aqui 1,5 kg de M, né, 15, tá? Quer dizer, o mercado caiu forte, eu vendo isso de novo e compro um pouquinho mais, vai, 1,15 kg aqui de X150. Tá? Mas aí se o mercado subir, aí eu zero esse cara aqui. Tá certo? Vamos supor, o mercado subiu, eu vendo aqui 0,65 de X150 e compro 1,5 de M15, por exemplo. Tá certo? Então aqui eu fico com um saldo de 1 kg de X150. Então, esse, por exemplo, para a Ambev, esse modelo até funcionaria bem, porque ele tem um nível de estacionalidade. Então, quando a gente vai falar de gradiente binário,
Nós não precisamos, né, exatamente vender call e comprar put, ou vice-versa. É que nesse caso aqui, ele funciona bem, né, no caso da Mova 11, ele funciona melhor desse jeito aqui. Tá? Agora, aqui, por exemplo, né, talvez a Ambev você pode fazer com call também, tá? Mas ele funciona bem porque a Ambev, ela tem uma volta tão baixa na put longa, a put longa tem uma volta tão baixa, que até uma dó, né, você não ter ele em estoque. Tá, então ele funciona. E uma outra coisa da Ambev, que é o seguinte, essa put longa dele, ele perde muito pouco valor na alta. Tá? Geralmente, aquelas puts que você compra que tem uma vol muito baixa, elas tendem, né, a ter o quê? Eles tendem a ter uma degenerescência muito menor. E tem uma baixíssima degenerescência. Então é uma coisa diferente, tá? No caso da Ambev, né, você não é obrigado a usar call, você pode usar put para ele, que ele funciona muito bem, mas pode usar call também. A Vale ela já é um pouco mais tensa, tá? A Vale é bem mais tensa, tá? Não funciona muito bem o gradiente binário, tá? Não funciona muito bem, porque o gradiente binário na Vale, como aquela arrancada dele ela é muito violenta, né? A não ser que ele mude de comportamento, né? Que ele fique comportado lá entre 66 e 72, tá? Mas ele teve um período que ficou só uns 4 meses assim. Ia lá para o 65, chegava para o 72, voltava para o 65, né? Então tem que ver também a fase que aquele que passa o ativo, né? Então, se o ativo passa por aquela fase, eu acho que aí faz sentido. Mas os ativos eles vão mudando, né? Eles vão mudando. O Bradesco teve um período que estava muito bom, né? Quando chegava no 18, ia do 18 para o 21, do 18 para o 21. Então estava muito fácil operar Bradesco naquele período, né? Agora já está bem mais difícil, você não sabe onde ele vai parar. Mas se em algum momento o Bradesco, né, você perceber, né, que nós chamamos de pivô, né? Quer dizer, quando ele forma um pivô, né, quando ele forma um pivô numa faixa, e você vê que ele está bem naquela faixa, tá? Aí faz sentido você operar. Teoricamente, qualquer ativo, você pode aplicar um gradiente binário nele. Tá certo? Mas faça o seguinte, se você pensa em comprar 10 mil ações, aplica só 1000. Tá? O gradiente binário ele tem a capacidade de multiplicar por até 7, 8 vezes o ganho, né, em relação à venda coberta. Então você não precisa carregar muito ele. Você pode fazer ele pequeno, né, que ele funciona muito bem, né, com os ativos estacionários. Tá? E aí também é um negócio legal, tá? Porque como você não bota capital e você acompanha vários ativos, alguns ativos, você acompanha por 4, 5 ativos, né, você não fica expondo o seu capital no risco. Tá? Um dos problemas de quem principalmente fala em viver de mercado, tá? Uma das grandes características aqui que é sempre olhar para o mercado e achar que você tem que estar o quê? Posicionado no mercado, que você tem que ir lá, tem que estar sempre fazendo operações. Isso é ruim, tá? Todo mundo que chega, né, no meu escritório fala assim, o cara pode ter o dinheiro que for, fala assim, eu preciso tirar 50 mil dessa custódia aí. Eu já falo, então, ó, a porta da rua é serventia da casa, porque não é aqui que você vai conseguir isso. Você vai conseguir isso talvez com alguém que está montando uma pirâmide, porque não tem como, né? Eu fico pensando, né? Se uma pessoa fala, mas isso aí é só 0,5% do meu patrimônio. Pois é, se é só 0,5%, então quer dizer, você tem 200 vezes isso. E alguém que tem 200 vezes 40, 50 mil reais, né? Devia estar preocupado em manter, né, a condição que o levou, né, a esse acúmulo de riqueza. Enquanto muita gente está pensando assim, não, mas eu tenho esse dinheiro, eu preciso ganhar mais com isso, né? Mas o que levou aquilo lá? O que levou aquele acúmulo de capital? Ah, não, mas tem aquele lance, né? Não dá mais para ganhar dinheiro lá na Telemar. Pois é, não dá mais para ganhar dinheiro na Telemar daquele jeito que ainda não existe. Agora virou Oi, né? Quem segura as ações, né? Que deu boa sorte, né? Quem segura as ações, né? Mas quem fez aquelas operações e caiu fora, tá bom, não tem mais. Mas todo dia tem mercado. Todo dia tem o quê? Tem operações que são boas, tá? Tem operações boas, tem operações ruins. Então você tem que selecionar aquelas que estão funcionando,
Tá? E aquelas que no momento que não funciona, no gradiente D, se você tivesse fosse em 10% só do lote que você queria se expor, acho que não tem muito problema. Tá? O importante é sempre ter o risco sob controle e não esperar demais do mercado. Mas tem momentos que o mercado vai ser muito generoso. E nesse momento você vai ter que estar o quê? Com capital e vai ter que estar com risco adequado. Né? Tá bom?